Beleza, pessoal? Mais um par pronto aqui. Já até tirei a curva mais ou menos aqui, fazendo um pouquinho diferente hoje. Elevei um pouquinho pro microfone ficar mais alinhado ali na altura dos médios. E vamos lá para as aferições, né? Depois eu explico o que mudou ali. Caixa de 15, 200 watts RMS, toda laminada em embuia, frente também. Mudança um pouquinho aqui nos mid-bass. Passei a usar os mid-bass com borda de tecido. Esse mid-bass está um pouquinho mais linear do que o modelo antigo, com borda de papel. Ficou um pouco menos estridente, está mais macio, né? Vamos dizer assim o som. Multímetro aqui, como sempre, ligado só uma caixa. Essa daqui tá desligada. Eu tirei só a curva de impedância das duas aqui para conferir. É 2 drive titânio, o que eu sempre uso, de membrana 2 polegadas. Falando de 200 de sempre. Já tirei a curva de impedância aqui. Essa daqui eu duto com uma eficiência boa lá em cima. É uma caixa que toca mais alto. Essa caixa, pelo que eu medi, ele está dando por volta de 93 dB. Então é aquele negócio, né? É uma caixa que eu preciso de que o grave acompanhe o médio agudo. Então é uma caixa que a gente perde um pouquinho em frequência, mas ganha em sensibilidade e força nos graves. E essa caixa está começando aqui, ó, na curva de impedância, 28 Hz. Às vezes eu faço caixa com um médio e um tweeter ou um drive que ela desce mais um pouco. Ela desce ali nos 23, 24, mas é o projeto da caixa, né? Eu preciso de tirar um pouquinho mais de grave para acompanhar o médio agudo. E nesse caso, como eu sempre mostro aqui, né? O duto tá aqui, ó. O duto nessa caixa tá tocando forte. Então por isso que a gente perde um pouquinho na baixa. Aqui, ó, tá sintonizado em 15.8 Hz. O woofer na caixa 50.47. Mas o que conta mesmo pra gente é o meio aqui, ó, onde a caixa toca com maior eficiência. Por volta dos 28, 29 Hz aqui. Vamos pôr 30 Hz, né, gente? Redondo, mais fácil. E vamos para a curva agora de fase, né? Aí na de fase, ó, por volta de 180 graus, tá aqui, ó, 33 Hz. Por aí. Então a caixa está começando por volta aí dos 30 Hz. 15, 2 mid-bass de 6, divisores 12 dB, né? 12 dB em todas as vias. Esqueci de ligar o multímetro, vamos lá. Ligar o multímetro aqui, lembrando, né, gente? Multímetro True RMS, 2.8 volts, 1 watt. O microfone tá aqui a 1 metro. Hoje o microfone está mais ou menos no centro. Eu cheguei a tirar aqui, ó, curva. E o que vai mudar em cima está a curva de SPL normal, curva A. Pelo menos eu acho que é curva A, porque aqui no software não informa qual é a curva. Ó. Só que está SPL. Mudei para barra. Olha lá. A resolução dela tá a resolução mais alta. Eu consigo mudar essa resolução aqui, ó. Vamos supor, se eu mudar ela para 12, muda lá em cima. Ó. Aqui, ó. Aqui é a resolução mais alta que tem. 48. E tem a off, que é praticamente sem resolução. É só linha. Só funciona em modo de linha. Aí o modo de linha é um pouquinho pior para ler, né? Eu prefiro aqui no modo de barra e 48. Então aqui em cima tá a SPL. A SPL me dá em decibéis o que o microfone está captando. Em qual frequência e em qual intensidade.
A segunda aqui, ó, é dBFS, que está com a mesma resolução 48 em barras. O que eu mudei? Aqui na mensuração, ó, ali, ó, eu coloquei a velocidade para mais lento. Antes ela estava aqui em 10, ó. Eu vou pôr para rodar baixinho aqui, vocês vão entender. Vamos pôr no 0. E vou pôr para rodar, vocês vão entender. 0 não fica. 1. Já está rodando o ruído rosa aqui, ó. O amplificador está fechado. E, como sempre, né, só para mostrar, tá aqui a interfacezinha de áudio. A LES, como sempre, só um canal aberto, o outro fechado. O microfone tá ali, sinal saindo aqui do laptop e indo na interface. Então vamos lá, vou pôr baixinho, ó. Então, gente, por que eu tô colocando na mais lenta? Porque fica difícil até de ler, né? Quando tá tão rápido assim, ó lá. Então a gente vai 10, 15, 20, ela fica mais lenta, ó. Então fica um pouco mais fácil da gente ler aqui na curva. Essa de cima varia mais, porque eu até expliquei isso aqui outro dia mais ou menos. Aqui ela tá captando só o sinal acústico. Ela está pegando só o som que está saindo do microfone aqui. Ela não está comparando o sinal elétrico. A de baixo, pelo menos foi o que eu entendi, né, desse software. Eu ainda estou aprendendo algumas coisas dele, estou fuçando nele ainda. Ele faz uma média acústica elétrica, tanto que está em dBFS porque é uma média digital. Ali é uma média acústica que o microfone está captando. Só que as duas são bem coerentes. Essa varia um pouco mais, essa me mostra vales e picos com um pouco mais de nitidez, e essa não, essa me faz uma média do sinal. Vamos para rodar aqui com 1 watt, né? E vamos ver o que vai dar. Multímetro lá 2.8 volts, ó. Bom, pessoal, então a curva é basicamente essa. Eu vou tirar a mensuração. Eu apaguei aquela primeira que estava salva, porque foi antes de eu fazer com 1 metro, 1 volt certinho. Eu estava só conferindo o software. Então vamos comparar as duas aqui, ó. Tá vendo que em dBFS os vales são um pouco menores, ela tem uma resolução e uma comparação, pelo que eu sei, eletroacústica. A de cima é só acústica. É como que está tocando aqui na sala de casa, aqui no ambiente de casa. Por mais que tenha um pouco de perda aqui, ela ainda vai bem até lá em cima, toca legal. Aqui ela mostra que toca um pouco melhor, mas relativamente é uma caixa que está bem linear. E sempre com os graves fortes. Agora a parte mais legal, que eu sempre falo. Eu mostro sempre ali a curva de impedância e a curva de fase, né?
Olha quanto que está isso aqui. 31,79 Hz. É onde a caixa cai. Nos mesmos aqui, 31 mais ou menos, 0,79. Olha lá. Aqui, ó, por aqui que a caixa cai, ó, no valezinho aqui, ó, no mesmo vale aqui, ó. Então é sempre onde é meio que o ponto de sintonia, sintonia não, né? O ponto de corte F3 e o ponto de 180 graus, onde ela perde. Ela começa, dá ganho, sempre o ganho aqui a 60, 80, depois ela vai um pouquinho mais linear. Eu só achei estranho dar 95 dB, igual deu aqui agora 1 watt, porque eu medi que estava dando 93. Eu vou até fazer de novo. Eu acho 95 está um pouco acima. E está calibrado, ó. Esqueci de mostrar. A calibração foi aberta aqui. Eu vou até aqui, ó. Vou tirar isso aqui, vamos pôr na mensuração. Ó, ativar. Vamos dar reset nela aqui de novo. Resetou. Ó. E vou até aqui de novo, aqui, ó. Como eu estou usando agora com esse calibrador junto do SPL, tá outra calibração salva aqui, ó. Calibração SPL. Ó. Zerou de novo. Aqui, ó. No 10. Tá mais rápido, né? Calibração do microfone tá aqui, ó. 27,5 dB tá aqui, tudo certinho. Vamos lá de novo. O volume tá alto, tá, gente? Vou abaixar aqui e fazer de novo. Vamos lá. Gente, 95 dB, até estranhei. Tô achando um pouco estranho até esse SPL tão alto. Talvez simplesmente pela mudança do mid bass também, porque é o primeiro teste que eu tô fazendo com esses mid bass. Esse mid bass está com um cone um pouco mais leve, borda mais macia. Ele ficou um pouquinho mais linear do que o antigo era. O antigo sempre aqui, ó, 2K, 4K, por aqui ele sempre tinha um pico maior, tá vendo que esse está mais linear? Aqui também, ó. Acredito que seja isso. Por isso deu 95 dB. Esse médio ficou um pouquinho mais eficiente que o antigo. E outra coisa, né? Tem mais ganho de grave aqui também, por causa da sintonia e do ajuste dessa caixa. Eu tive que fazer o woofer tocar um pouquinho mais forte para poder equilibrar com os médios e com os agudos. O cliente pediu uma caixa o mais flat possível, mas com uns graves bem definidos e fortes, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. A caixa bem flatzinha, com um grave mais forte ali. Bom, é isso. O que vai mudar da agora para frente, para quem acompanha o canal aqui, é só isso. Vou começar a mensurar o SPL e a curva junto e não vou olhar mais fase, coerência, porque isso aqui é mais usado na que a gente está fazendo o ajuste da caixa aqui, conferindo ela toda. O que interessa mesmo, eu acho, para o cliente é o resultado, que é esse aqui, ó, curva de resposta e a sensibilidade. Então é isso. Caixas de 15, 200 watts, 2 mid bass, de 6, 2 drive titânio de membrana 2 polegadas, 95 dB, 1 watt, 1 metro, e com esse range aqui, ó, começando em 30 Hz, indo bem até por volta aqui dos... sem perda nenhuma, vamos ver, cadê o cursor, cadê aqui, ó. Muito bem mesmo, até por volta dos 107, 108,
Depois perde um pouquinho, mas está indo bem aqui até por volta dos 18, que é o que esse drive sempre vai. Para eu ter agudo mais nítido e mais definido aqui, ou é Twitter cerâmico ou é o berílio. O seda chega bem aqui também, mas não com tanta eficiência quanto esse drive. É isso, gente.